Saiu uma pesquisa também, estou vendo aqui, da Atlas Bloomberg, divulgando que o Lula é melhor que o Jair Bolsonaro para a imagem do país para 61,1% das pessoas. Além disso, a política externa do governo petista é aprovada por 60,2% da população. Você vê isso há um ano antes das eleições, um ano e pouquinho antes das eleições, como que você vê isso há um ano nessas eleições? Qual indicativo? Qual é indicativo? Não, ler pesquisa, gente, é mais difícil do que fazer pesquisa. Eu lembro na época da faculdade era... Né? Nossa. Você fez o quê? Jornalismo. Então, é isso. Fazer pesquisa tem uma técnica, claro, não é uma coisa que qualquer um faz, mas fazer pesquisa é uma coisa. Ler a pesquisa, gente, como tem gente que lê pesquisa errada. Eu lembro quando teve as discrepâncias de resultado do primeiro para o segundo turno, os institutos erraram. Gente, instituto, se fizer um trabalho bem feito, com apuro técnico, não erra. Por quê? Porque ele não é oráculo, ele não fala qual vai ser o resultado. Ele diz qual é o resultado daquele momento que ele está pegando as assinaturas de quem falou. Então, isso. Por isso tem margem de erro, por isso tem margem de confiança, por isso E muda. Um dia, 2 dias é mais do que suficiente para mudar 10, 15% da preferência do eleitor. Mas isso é absolutamente normal para quem trabalha com pesquisa. Dito isso, eu acho que são bons números que mostram que o presidente Lula é competitivo. Nada mais do que isso. Nenhuma pesquisa de candidatura nesse momento, nenhuma delas para mim importa muito. Aqui importa é a avaliação do governo, essa sim importa. A avaliação do governo, a avaliação da imagem do Lula, a avaliação da imagem do Bolsonaro. Essas são pesquisas que são importantes porque orientam o trabalho do governo hoje. O que o governo tem que fazer daqui uma semana para melhorar, para piorar, para reforçar, para não sei o que e tal. Isso importa. Pesquisa de eleição um ano antes não serve para nada, mas essas são importantes porque mostram, primeiro, o impacto dessas últimas semanas da coisa do imposto de renda e do Trump, que ajudou o governo a sair das cordas, depois daquele semestre que eu descrevi, horroroso, que nós tivemos, com crise do PIX, crise do IOF, crise dos alimentos. Então, o governo sai das cordas, é um indicativo muito positivo, mas não mostra muito mais do que isso. Mostra que é um bom momento, é só isso. E manter esse bom momento não vai ser fácil, porque o presidente Lula é governo. Então, quando as coisas começam a ir mal no país, quem é que você culpa primeiro? O governo. Ninguém vai culpar a imprensa primeiro. Ninguém culpa o cara que tá na oposição, prestes a ser preso. A padaria, ninguém vai falar, pô, isso é culpa do Congresso. É esse governo, não, jamais. Políticos. Primeiro os políticos, depois é o governo, depois é o Congresso. E aí, sobre isso... Então, o presidente, o presidente Lula e o governo precisam agir como governo. O que o governo faz? Governa, aprova projetos, implementa políticas. O governo Lula não pode ficar 6 meses agindo como se fosse oposição. Não dá. Não querem deixar eu aprovar minhas leis. O Trump é um canalha. Não dá. É bom, a nossa militância tá super feliz, eu também tô, mas o governo governa e precisa mostrar resultado. Nesse sentido, eu estava ouvindo outro dia uma fala, antes de ser eleito, parece, do FHC, lendo o sistema político brasileiro, né, que era ali um momento que a gente tinha acabado de soltar a Constituição Nacional e tudo mais, e falando sobre o quão perigoso esse sistema político para o futuro, em que ele previa, cara, no início dos anos 90, que o Congresso ia ter uma participação muito chave, que ia ser praticamente dono da política institucional do país. E a gente percebe hoje que isso aconteceu. Depois passar pelo governo Bolsonaro, com a entrada desse orçamento secreto, essas emendas parlamentares cada vez mais gigantes, e que a gente não consegue rastrear mais, uma coisa que... Cara, foi difícil para o governo Bolsonaro governar. Eu fico muito aliviado quando o Bolsonaro sai por uma simbologia muito ruim do que a gente teve naquele período. Foi tenebroso. Pandemia, posicionamentos, etc. Tudo mais, mas já era um país economicamente muito governado por essa galera que está lá, fisiológica. Hoje a gente está reclamando justamente dessa galera para as dificuldades de, por exemplo, a questão dos impostos para retirar imposto de renda de 5 salários mínimos, 5 mil reais, etc., para 140 mil pessoas brasileiras pagarem, que a coisa não anda. Mas o meu ponto você é a favor e você acredita que é preciso haver uma reforma política para que a gente tenha um país mais justo, democraticamente? A gente vai para algum lugar com esse sistema político viciado do jeito que a gente está hoje? Rodolfo, essa também é outra questão, porque
a gente hoje tem uma contradição. A gente tem um programa que foi eleito pelo povo brasileiro para o executivo, que é diferente do programa que é majoritário na Câmara, né, e no Senado. A gente tem na Câmara e no Senado uma imensa maioria de deputados que defende um projeto para o país que não é o mesmo do presidente. Então precisa achar um meio termo. Meio termo, e isso que é o difícil, porque na prática o que o Congresso quer é impedir que o Lula execute o seu programa. Porque o programa do Lula envolve reconstrução das políticas sociais, aumento do gasto público, não ter limitações tão rígidas assim para poder cumprir esse programa e gerar os recursos necessários para isso. Mudança no sistema tributário, desmatamento zero, que é uma coisa que essa turma não quer, porque boa parte deles está ligado ao... A maior bancada hoje do agro. É a do agro. É a do agro, exatamente. Uhum. Então tem uma contradição entre a turma que controla o Congresso e a turma, entre aspas, nós, que controlamos, entre aspas, também o Executivo, porque também 1/3 dos ministros são do Centrão. Sim. O Lula teve que fazer isso para ter alguma governabilidade. Então, essa é uma contradição. Dá para resolver essa contradição mudando o sistema político? Daria. De duas formas. Uma, se você não eleger mais ninguém de esquerda para o Executivo, você sempre vai ter um Congresso de direita e um presidente de direita. Terror para o país. Já vimos isso com Temer e vimos isso com Bolsonaro. Mas é possível ter um Congresso que expresse mais identidade com o programa que foi eleito para reconstruir o país? Sim. E algumas mudanças deveriam ser feitas para isso. Tipo de votação, porque hoje você vota na pessoa, você não vota no partido. Então o deputado do Centrão pode esconder o projeto dele. Ou seja, qual é o seu partido? O cara nem bota na cédula qual é o partido dele. Você não sabe se está votando no PP do Arthur Lira, no PSD do Kassab, no MDB do Temer. O cara esconde, porque nenhum desses partidos é simpático. Então ele vai, vote no fulaninho, número tal. Então, se a gente muda isso para o voto em lista, por exemplo, que é o que acontece na maior parte dos países da OCDE, na Europa, que você vota no partido e não mais na pessoa, ou seja, você vota no projeto, isso melhoraria muito a situação da esquerda. Gosto muito dessa ideia. Quem for o político que entrar, ele tem que cumprir a agenda do partido. Exatamente. Você não vota mais no bolo. Fica muito mais fácil pra gente saber qual é a proposta de cada partido. E outra, os projetos, se você tem 300 mil candidatos, tem 300 mil projetos. Você tem 7, 8, 10 partidos que seja, você tem 10 projetos. Fica muito mais fácil você entender os programas. Exatamente. Você vota nos programas. Você vota isso. Nos projetos. Isso politiza a sociedade. O cara vai ser obrigado a... Tá, mas qual partido? Isso fortalece a esquerda, porque a esquerda tem um nicho na sociedade. Porque a esquerda tem, como nós vimos nas pesquisas, 30% da sociedade. Mas a gente tem 30% da Câmara? Não tem. Não. A gente tem menos de 30. São 513 deputados. A gente tem 100, mais ou menos, 100 e pouquinho. Mais para lá, mais para cá. Então a gente não tem 30%. Né? Eu acho que isso seria uma mudança importante. Não é a única, mas seria uma mudança importante para melhorar um pouco a situação da esquerda. Mas alguém já, em algum lugar, já tentou caminhar para esse... Já, Rodolfo. Por muito tempo, essa foi uma das principais propostas da esquerda, do PT e do PSOL. O PT foi abandonando essa proposta. Hoje... Eu não posso afirmar com precisão, mas a última vez que teve uma reforma política... Teve várias nos últimos anos, tá? 2015 com o Arthur Lira, 2017 com o Rodrigo Maia. Ao longo dos anos a gente teve várias pequenas reformas políticas, algumas nem tão pequenas assim. Na última reforma que teve, que discutiu o modelo de eleição, o PT estava defendendo um modelo misto, né, em que parte do voto era proporcional, que era o tal do sistema belga. Eu não vou entrar em... Nossa, cara. Mas era uma coisa que era um pouco diferente dessa, tá? Mas a gente no pessoal segue defendendo o voto em lista, como existe, não só, falei da Europa, mas também na América Latina. Vários países da América Latina usam o voto em lista. Olha só o que você pode fazer com voto em lista. Você pode ter paridade de gênero, por exemplo. Você pode ter... Porque hoje, como é que a gente faz para garantir que mais mulheres, mais negros, mais indígenas tenham espaços de poder? Você dá dinheiro para essas pessoas financiarem suas campanhas. Sim. E muitas vezes isso entra numa lógica de candidaturas manipuladas pelos dirigentes partidários. Total. Laranja, não sei o quê. Se você faz uma lista, você obriga o partido a fazer uma lista com alternância de gênero. Então, beleza, eu tenho, no caso de São Paulo, 70 candidatos para 70 vagas. 35 tem que ser mulheres. Do caralho. E tem que ser puladinho, entendeu? Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Não pode ser as últimas 35 vagas de mulheres. Sim. Significa que se o pessoal eleger 6 deputados, 3 vão ser mulheres. Se o PP eleger 10 deputados, 5 vão ser mulheres. Se o PT eleger 20 deputados, 10 vão ser mulheres. Cara, você resolveu o problema se o partido do Bolsonaro tem mulheres, não é isso, cara. Então, assim, você acabou com o problema da
representação. Ah, mas vai eleger mulheres de direita, negros de direita. Gente, não é assim que funciona. Espaços com mais mulheres, espaços de poder com mais mulheres geram menos políticas machistas. Isso é comprovado estatisticamente. O Congresso ainda é extremamente machista. Em qualquer parlamento do planeta, quanto mais mulheres você tem, quanto mais diversidade você tem, menos políticas de perseguição, menos políticas machistas são produzidas. Isso é estatístico. Então, por que não cria uma coisa que obrigue os partidos? Cara, lá no PSOL a gente tem hoje todas as nossas instâncias, diretórios municipais, estaduais e nacional, e o PT também tem isso, acho que o PCdoB também, 50% de mulheres. Aconteça o que acontecer. Ah, mas eu não tenho aqui no meu município 50%. Não registra o diretório. Não permite que o diretório seja instalado se não tiver metade de mulheres. Pô, não é a lei que está mandando a gente fazer. A gente faz porque isso ajuda a gente a ser um partido mais representativo, nos ajuda eleitoralmente. Na hora de montar uma chapa, a chapa vai estar mais representativa. Sim. Então, eu acho que isso tinha que ser obrigatório. E isso a gente defende, outros partidos defendem. Saiu um pouco do debate da Câmara e do Senado hoje, essas reformas. Mas se voltar, eu espero que a gente tenha espaço para voltar a discutir.